E deu ruim aí para os bolsonaristas. Olha só o que aconteceu. Primeiramente, quero avisar que a página do Plantão Brasil no Facebook voltou. Olha só que coisa. O Facebook baniu a página sem direito à apelação. Aí depois de muita pressão, recebi... Minha mãe, aliás, nem eu, minha mãe, que nem é administradora da página, não sei porquê, recebeu um e-mail do Facebook dizendo que a página foi republicada. Aceitamos a sua apelação e republicamos a página. Mas ninguém apelou, não tinha direito à apelação. Aí depois apareceu um aviso na página para mim, ó, sua página foi republicada, aceitamos a sua apelação. Mas fala, que coisa. Eu quero agradecer ao ministro Paulo Teixeira e ao assessor dele, José Crespiniano, porque os dois entraram em contato com a Meta. Também quero agradecer ao Lindbergh Farias e principalmente a assessora dele, Marielle, que também entrou em contato com a Meta e pressionou muito a Meta. Também ao deputado Dimas Gadelha, que também entrou em contato com a Meta, pressionando, e também ao Vicentinho, que denunciou isso em plenário. Ele fez um discurso, vou deixar aqui no final desse vídeo o discurso do Vicentinho, ele fez um belo discurso no plenário, cobrando a Meta e denunciando a perseguição que a gente está sofrendo. Isso daqui, que coisa, né? Então deu ruim aí para a extrema-direita, voltou a maior página do Facebook. Já voltamos aí com um vídeo mostrando que o Lulinha foi inocentado, que já bateu 1 milhão de visualizações lá no Facebook. Quer dizer, pancada forte aí na extrema-direita e nas narrativas deles. E aí, o que aconteceu sobre o Lulinha? Olha, a CPMI quebrou ilegalmente os sigilos do Lulinha. Vamos lembrar, foi uma votação que foi ilegal. Aí o governo entrou ali com um pedido para o Davi Alcolumbre para que ele cancelasse a votação. Porém, passados aí 2 dias, os sigilos dele, que a Polícia Federal já tinha, a Polícia Federal do Lava Jatista enviou imediatamente para a CPMI. Não esperaram o Davi Alcolumbre tomar a decisão se ia ou não cancelar a votação que foi irregular. Não, simplesmente mandaram. E aí não adiantava mais o Davi Alcolumbre cancelar a votação, porque os deputados já tinham acesso a tudo. Deputados bolsonaristas. E aí, obviamente, aquilo ia vazar na imprensa, então o que adiantava? Aí o Davi Alcolumbre fez o acordo com o governo, dizendo, eu vou acabar com essa CPMI porque já virou palhaçada. Não investigam o que tem que investigar. Quanto mais investigam, mais chegam na extrema-direita e mais tentam perseguir o Lulinha e a esquerda, para criar narrativas. Aí o que aconteceu? Vazaram aí os sigilos do Lulinha e mostraram o seguinte, ele não tem nenhuma ligação com o careca do INSS, ele não tem nenhuma ligação com nada que tenha a ver com o caso do INSS. Nada, absolutamente nada. Aquele papo de que depositavam 300 mil por mês na conta dele ou de uma das empresas dele como mesada do careca do INSS era mentira. Quebraram o sigilo não só dele, conta pessoal, mas de todas as empresas que ele tem. Ou já teve, de 2022 a 2026. Então estamos falando aí de um período de 4 anos e 3 meses, tá? Esse é o período. Estamos falando aí de 51 meses. Aí, quais são as matérias? Olha, fiquei com um nojo, que eu vi aí um site da esquerda fake, é o mesmo de sempre. A esquerda fake. Quem sabe aí, comenta aí, que eu não vou citar o nome aí, para não incitar ódio aí. Mas, na página inicial, dando a mesma manchete que deu a Globo, não foi a Malu Gaspar, mas um outro colunista da Globo, a mesma manchete que deu o UOL, a Folha e a imprensa golpista. Qual era a manchete? Filho de Lula movimentou 19 milhões em 4 anos. Dizem sigilos. Ou seja, eles não dão a manchete que ele não tem nada a ver com o caso do INSS, ele é inocente. E a Polícia Federal não tem mais o que investigar sobre ele, porque a Polícia Federal já tem esses sigilos, e já falou, pô, não tem o que falar sobre esse cara. Estava investigando a amiga dele já foi inocentada pela Polícia Federal. Aí, agora, investigaram a ele. Aí o André Mendonça ainda soltou a notícia aí na imprensa para criar factoide, né? Isso na semana em que se descobre que o Flávio Bolsonaro é sócio da irmã do sócio do careca do INSS, que é sócio dele num paraíso fiscal, que é lugar onde se coloca dinheiro público roubado, tá? Dinheiro roubado, né? O público ou não, dinheiro ilegal, no caso. Fala, que coisa. Aí criando factoide contra o Lula. Veja que o método golpista da imprensa está a todo o vapor, com gente que se diz esquerda no meio, para manipular. Por quê? Porque eles conseguem infiltrar na esquerda e conseguem ali fazer com que gente que realmente votaria no Lula, gente que tá ali com a guarda baixa, não tá assim. Porque quando você é a Globo, sua guarda tá alta, né? Assim, ó, vem uma mentira, você fala, não, defendi. Mas quando vem alguém que você confia que é de esquerda, é bum, na cara a manipulação. E aí dá uma manchete, movimentou 19 milhões. Só que quando alguém movimenta 19 milhões, ainda mais o filho do Lula que tem empresas, quer dizer o seguinte, que tem entradas e saídas. Por exemplo, se você ganha 5 mil reais por mês e você ganha e você gasta o seu salário, então você movimentou, no mínimo, 10 mil reais. Movimentou 10 mil reais esse mês. Mas você não ganhou 10 mil, você ganhou 5. Você ganhou 5, gastou 5, entrou 5, mais 5, 10. Pode ser que você tenha qualquer outra entrada, ó, você fez um Pix pro seu amigo, ele te devolveu, aí você fez de novo para ele devolveu de novo, você acabou movimentando mais do que o dobro do que você ganha. Agora uma coisa, quem tem empresa movimenta muito mais. Eu vou te dar um exemplo, até perguntei pro Grok, não é o tipo de empresa que tem o filho do Lula, mas só um exemplo para você ter uma ideia. Tem um programa que a minha esposa gosta, eu também gosto de alguns episódios, que é o Pesadelo na Cozinha, né? E mostram restaurantes que as pessoas estão mal ali. Pessoas que você vê que são pessoas... os donos dos restaurantes são de classe média, média baixa, não é gente rica, não.
E são restaurantes geralmente com 6, 7, 8 funcionários. Aí eu perguntei, ainda peguei o menor exemplo. Falei, olha, um restaurante com 6 funcionários, restaurante pequeno, num lugar de classe média em São Paulo. Quanto precisa faturar, ou seja, qual a movimentação mensal desse restaurante para dar algum lucro para o dono, ou seja, para o dono não passar fome? Aí diz aqui o Grok, né? Olha, com 6 funcionários, 160 a 200 mil por mês. 160 a 200 mil por mês. Aí você faz uma continha simples, né? Foram 51 meses aí do... Mas nem vou colocar 51, vou colocar 48, 4 anos. Nem vou colocar os 3 meses de... 2, né, no caso, seria de 2026. Aí você coloca aqui, 200 mil vezes 48 meses, dá uma movimentação, um faturamento de 9 milhões e 600 mil. Que dá uma movimentação, que é o dobro, né? Entrou esse dinheiro e saiu esse dinheiro, de quase 19 milhões. Isso um restaurante pequeno tem uma movimentação em 4 anos de quase 19 milhões de reais. Isso segundo o Grok, que é a inteligência artificial aí, para o dono. Muitos donos tiram prolabore baixo, de 4 a 8 mil. Estamos falando aí de um dono que não está ganhando quase nada, tá? Para o dono ganhar mais, o restaurante tem que faturar mais do que isso. Você fala, peraí, o Lulinha, ele vive ali uma vida de classe média alta, pelo que parece aí. Mais do que 4 a 8 mil por mês. Então a movimentação dele ser de 19 milhões está perfeitamente normal para alguém que tem empresa, que tem funcionários, que tem entrada de dinheiro, que tem saída. Para uma empresa dar lucro, entra muito dinheiro. Não é que, nossa, o dono da empresa tira 10 mil, quer dizer que entrou 10 mil só na empresa? Não, entrou muito mais, que ele paga funcionário, paga não sei quem, paga fornecedor, paga isso, paga aquilo. Então entra muito mais para o cara tirar um lucro ali que é pequeno, que é o que sobra para ele. Aí você fala, que coisa. E aí a imprensa passa a dar manchete para criminalizar. Pra falar, nossa, olha, ele é multimilionário. Não é. Essa é a nossa imprensa, tá? E gente que se diz de esquerda dando a mesmíssima narrativa no título, ainda sabendo que 99% das pessoas leem apenas o título. Aí você fala, olha, o golpe tá pleno vapor. Nisso, ficamos sabendo que a Polícia Federal, que não conseguiu pegar o Lulinha, tentou o André Mendonça, deixou o careca do INSS preso, deixou vazar que ele tá preso só para delatar o Lulinha, senão ele continuar preso. Se delatar o Lulinha, vai... método Sérgio Moro. Você vai solto. A gente depois lá diminui a sua pena para uma pena que não dá nem cadeia e ainda devolve parte do dinheiro que você roubou. Ok? Porque o dinheiro é confiscado, né? O dinheiro quando a pessoa é presa. A gente devolve ou faz vistas grossas a alguns negócios seus e tal, e você fica de boa, continua multimilionário, isso livre, leve e solto. Mas tem que falar do Lulinha. Senão, não. Como ele não tem o que falar do Lulinha, não tá dando. Aí tá lá preso. Que não adianta... Hoje em dia, temos aí a esquerda aqui, que está bem atenta, não vai mais adiantar só falar, vai ter que provar. Talvez ele chegue perto da eleição, mandem para ele alguma proposta, para ele falar alguma coisa sem prova, para depois a delação ser rejeitada mais na frente, mas só para criar um factoide na véspera da eleição. Fique ligado no que eu estou falando. Muita coisa que eu falo, tanto para o bem quanto para o mal, acontece. Fique ligado no que eu estou falando, ou ligada. Ok. Isso a Polícia Federal pegou, sabe quem? A Polícia Federal do André Mendonça, os lavajatistas? Na investigação sobre o Banco Massa, sobre o Volcaro, pegaram o Nicolas. Por quê? Porque pegaram aí duas coisas. A primeira, o Volcaro não tinha apenas o contato do Nicolas na sua lista de contatos. Não, ele também tinha contato do assessor do Nicolas, que é o braço direito dele, que foi quem o Nicolas apoiou para ser candidato a vereador em Belo Horizonte, foi o vereador mais votado, com o apoio do Nicolas. Esse assessor estava na lista de contatos do Volcaro e o Volcaro atualizou, dá para ver isso nos dados do celular dele, ele atualizou o contato, ou seja, o número de telefone do cara, logo depois da eleição de 2022, ou seja, logo depois do Nicolas ser eleito deputado federal, lembrando que ele era vereador, foi eleito deputado em 2022. Logo depois dele ser eleito, o Volcaro atualizou o número do assessor do Nicolas, o que indica o seguinte, quando o Nicolas fez aquele tour para ajudar o Bolsonaro a se reeleger, e fez aquele tour com o avião do Volcaro, com o pastor da Lagoinha, vamos lembrar, pastor da Lagoinha que é subordinado, ou seja, era empregado de quem? Do cunhado do Volcaro, que é um dos chefes da igreja da Lagoinha. Aí você fala, epa, quando o Nicolas fez aquele tour organizado pela igreja, cujo Volcaro é membro e cujo cunhado dele é um dos chefes, a igreja organizou aquele tour para o Nicolas tentar reeleger o Bolsonaro. E é engraçado que você vê toda a imprensa, até a parte da esquerda, tratando com a maior normalidade do mundo. Por que uma igreja está gastando, mesmo se fosse dinheiro da igreja? Mesmo se fosse declarado, não foi. Mesmo se não fosse o avião de um bandido e todos ali bandidos no meio. Por que uma igreja está gastando milhões de reais para fazer um tour com um cara que era vereador até então, candidato a deputado federal, com milhões de seguidores na rede social, para esse cara fazer campanha para o Bolsonaro? Peraí. Por quê? Ninguém coloca suspeita. Você não vê a imprensa se questionando, a imprensa falando, nada. Aí descobriram o quê? Pô, peraí, então teve conversas entre eles. Então o Volcaro provavelmente, mas 99% de chance, ele sabia que ele estava emprestando o avião para o Nicolas